Olá, boa tarde. Bem-vindo ao webcast de divulgação de resultados de 2025 da JHSF. Estão comigo hoje aqui o CEO Augusto Martins e o CFO Breno Vicente. Gostaria de passar a palavra para o Augusto, mas antes, quem está no Zoom, para fazer perguntas durante o Q&A, clique em Raise Hand. Augusto, poderia começar, por favor? Obrigado, Mara. Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa divulgação de resultados, à nossa live de resultados 2025. É um prazer estar aqui junto com a Mara e com o Breno, representando todo o time da JHSF. Esse ano nós escolhemos fazer uma apresentação num lugar diferente, como sempre fizemos. É a primeira vez que nós saímos do nosso escritório para fazer essa live. Nós estamos aqui hoje dentro da quadra do São Paulo Surf Club, um empreendimento nosso que reflete muito o que a companhia é hoje, reflete muito a questão da inovação, da capacidade de execução e dessa questão muito forte de tentar transformar o impossível na realidade, com muito embasamento, com muita disciplina, com muito estudo por trás disso. Mas hoje aqui estamos aí dentro, no coração da capital de São Paulo, num clube a poucos minutos do Cidade Jardim, poucos minutos da Faria Lima, fazendo essa apresentação aqui para vocês, direto do São Paulo Surf Club. E escolhemos fazer aqui hoje de uma forma especial, porque esse balanço é um balanço especial, esse balanço traz uma transformação da companhia importante, traz um IPO relevante que nós fizemos, que vamos cobrir aqui, então nós achamos que era importante fazer uma apresentação à altura desse momento histórico da companhia, então com muito prazer estamos aqui no São Paulo Surf Club. Antes de entrar na apresentação, eu queria cobrir com vocês um pouco do que está por trás desse resultado, do que está por trás dessa estrutura nova que a companhia encontra após esse IPO, em que traz para a gente uma forma nova de apresentar os nossos resultados. Então, antes de entrar nos números direto, eu queria primeiro passar com vocês um pouco do conceito e do espírito que está por trás de tudo que nós fazemos. Antes de tudo, a JHSF ela é uma companhia que trabalha muito forte, um time que trabalha com muita dedicação, com muita empolgação, com muita energia, para que cada vez mais siga inovando e transformando o nosso negócio, a nossa estrutura, de modo que ano após ano a JHSF seja a sucessora dela mesma e mantenha essa liderança no setor de alta renda na América Latina. Então é essa atitude inovadora, essa atitude de buscar cada vez mais um modelo transformacional que nos traz até aqui, que nos traz esse balanço e que nos fez a capacidade de trazer o resultado que a gente apresenta para vocês aqui hoje. Por trás dessa transação tem, como eu disse, então, um time incrível da JHSF que permitiu chegar até aqui e mais do que isso, esse resultado só é possível porque ele é fruto do trabalho de quase 55 anos da JHSF, da liderança e do trabalho muito forte e com muita dedicação e pioneirismo da família Auriemmo, inicialmente sob a liderança do nosso fundador, Dr. Fábio Auriemmo, e depois do Zeca Auriemmo, que hoje é o nosso presidente executivo do conselho, presente 24/7 conosco, é a mente e a visão por trás de toda essa inovação, de todos os nossos negócios. Então, esse resultado é fruto desse trabalho ao longo de 55 anos. Sem esse trabalho, sem essa dedicação, não seria possível trazer esse balanço recorde histórico que nós apresentamos hoje e também, obviamente, de todos os executivos e funcionários e colaboradores que passaram ao longo de todos esses anos pela companhia, permitindo que a gente chegasse nesse patamar e trouxesse esse balanço incrível que com muita alegria a gente compartilha com vocês, com muita satisfação, com muito orgulho de todo esse time e lembrando mais uma vez que essa transformação é possível por conta de quase 60 anos de trabalho incansável dessa companhia e que permite a gente atingir um patamar fantástico, um IPO único no mercado de capitais brasileiro e, como eu disse, um recorde histórico dos nossos números que a gente vai apresentar aqui com vocês e vai compartilhar um detalhe de uma forma consolidada e depois negócio a negócio. Então, começando a apresentação, 2025 é marcado pelo maior resultado da história da JHSF, pela realização da transação transformacional do nosso balanço. Então, a mensagem inicial é: esse recorde ele vai aparecer em todos os nossos negócios, então vocês vão perceber que em todas as verticais a gente apresenta um balanço único, um balanço com performance recorde em todos os nossos negócios. A gente também traz aqui detalhes do IPO que nós fizemos
no final do ano passado, que a gente divulgou ali em dezembro, o maior IPO da história do mercado de capitais brasileiro, uma estrutura inovadora de 5 bilhões 235 milhões de reais e também, como eu comentei, a performance histórica dos nossos negócios. Então, entrando já diretamente nos nossos números, né? Primeiro de forma consolidada, 2025 é marcado pelo maior resultado da história. Então, a nossa receita bruta atinge 3 bilhões 700, um crescimento de 112%. O EBITDA ajustado atinge 1,8 bilhão de reais, um crescimento de 145%. O lucro líquido da companhia atinge 1,9 bilhão de reais, 117% de crescimento. E a incorporação realiza a venda dos seus estoques prontos e em desenvolvimento de produtos imobiliários de 5,2 bi, trazendo esse como o maior IPO da história do mercado imobiliário brasileiro. E quando a gente olha não só para o consolidado, renda recorrente também é recorde. A companhia atinge 1,4 bi de faturamento nos nossos negócios de renda recorrente, um crescimento de 28%. O lucro líquido atinge 970 milhões de reais, com crescimento de 45%. E mais importante, nós vamos cobrir aqui todos os negócios, todos os segmentos de renda recorrente, todos eles chegam no seu pico de performance desde a sua criação. Então, aqui entrando já diretamente no nosso IPO, no fundo que nós fizemos, né, uma transação então de 5,2 bilhões de reais. Nessa transação envolveu todos os estoques prontos e em desenvolvimento da JHSF, então todos os nossos produtos imobiliários para venda que estavam prontos e em desenvolvimento foram vendidos ao fundo, um portfólio muito robusto e que faz uma transação importante como nós fizemos. Após essa transação, o que fica para a JHSF? Então, após a venda desse estoque, todo o nosso VGV de Land Bank comprado, ou seja, a gente carrega no nosso balanço uma riqueza importante de 30 bilhões de reais para futuros desenvolvimentos ao longo dos próximos anos e décadas, que provavelmente poderão seguir esse caminho através de veículos de investimento, né, nessa estrutura mais moderna que a companhia atingiu após a venda total desses estoques. Fica para a companhia também, desses estoques, 78 unidades de propriedades residenciais que ficam para nós. Essas unidades, elas são unidades destinadas ao reforço e ao crescimento ainda mais do nosso negócio de residência para locação. Então, são 62 unidades do Reserva Cidade Jardim e 16 unidades do Boa Vista Estates, que tem um VGV a preço atual de 2 bilhões de reais, que vão ter um crescimento muito importante desses ativos ao ponto que eles ficarem prontos. E esses negócios projetam para nós um NOI de geração de receita para o negócio de renda recorrente de 150 milhões de reais nas JHSF Residence. E segue com a companhia também 2,6 bilhões de reais, um volume expressivo da carteira de recebíveis desses estoques que seguem com a companhia. Então, a transação é uma transação de uma magnitude muito importante, né, como eu comentei, de 5,2 bilhões de reais, e além dessa venda desses estoques prontos em desenvolvimento que vão para esse fundo, a companhia continua com ela, com 30 bilhões de reais de VGV que poderão ser lançados ao longo dos próximos anos e décadas, que reforçarão também o nosso resultado no futuro, além desse reforço das unidades para JHSF Residence e também dessa carteira de recebíveis que continua com a companhia. Ou seja, é uma transação que tem um poder e uma força muito grande com essa realização e a companhia continua guardando dentro dela esse VGV potencial a desenvolver para frente e também um reforço de novas unidades para o nosso negócio de residência para locação. Aqui a gente traz uma visão um pouco mais clara de como, dessa transação de 5,235, como que ela acontece, né? Então é uma venda de ativos, ou seja, é um true sale, é uma venda desses imóveis, né, que saem do balanço da JHSF e são vendidos para o fundo, né? Essa venda, ela se dá, obviamente, de forma total. E como é que é feito esse pagamento, né? Uma primeira tranche aconteceu em dezembro de 2025, de 3 bilhões 491 milhões de reais, e uma segunda tranche em dezembro desse ano de 1 bilhão 744. Esses projetos, essas duas tranches, obviamente, somam os 5,235 bi que eu comentei agora. Esses projetos têm um custo a incorrer, como eu disse, é uma venda total dos nossos estoques de produtos prontos e em desenvolvimento. Então, esses produtos que estão em desenvolvimento, eles possuem um custo a incorrer de 888 milhões de reais. Então, após esse custo, resulta para a companhia um saldo final importante de 4 bilhões 347 milhões de reais, que mostra a relevância dessa operação inédita e transformacional
no mercado de capitais brasileiro e para a companhia. Aqui a gente traz uma foto muito evidente como é que a companhia fica antes e depois dessa transação, da transação, como é que fica a nossa estrutura de capital. Então, de uma forma muito ilustrativa, a gente faz uma comparação de antes do IPO sendo realizado e depois. Então, antes do IPO, a companhia tinha, dentro da sua dívida bruta, 5,6 bilhões de reais de dívida. Ela se mantém estável pós a transação para 5,7. Antes da transação, nós tínhamos um caixa e equivalentes em TVM em 2,3 bilhões de reais. Pós essa transação, esse caixa vai para 5,4 bilhões de reais. A gente tinha um contas a receber antes da venda para o fundo de 1,1 bi no nosso contas a receber, e essa contas a receber passa para 2,6 bilhões de reais, atingindo então a companhia numa transformação muito importante na sua estrutura de capital, porque antes a gente tinha um caixa líquido negativo, com alavancagem, como praticamente as companhias operam, com uma alavancagem de 1,9 vezes, uma alavancagem que era muito saudável e segura de 1,9 vezes em relação ao EBITDA ajustado. Agora, com essa transação transformacional no nosso balanço, a gente atinge 2,3 bilhões de reais, a companhia fica caixa líquido positivo, então sai de uma alavancagem de caixa líquido negativo de menos 2,2 e atinge 2,3 bilhões de reais, ou seja, a companhia fica desalavancada em menos 1,3 vezes o caixa líquido em relação ao EBITDA ajustado. Então, é uma estrutura de capital muito forte que leva a JHSF a caixa líquido positivo, né? Ou seja, entre essa estrutura de caixa e contas a receber e equivalentes, a gente fica com essa posição maior do que o nosso endividamento, o que traz para a companhia uma estrutura de capital muito importante, muito forte, que vai permitir a gente continuar avançando e continuando de forma importante e relevante, seguindo os nossos investimentos, que nós vamos cobrir aqui em seguida no nosso pipeline de projetos para frente. Seguindo a apresentação, nós passamos aqui, então, pelo resultado consolidado da companhia, uma cobertura um pouco mais longa desse prazo, né? Então, como eu comentei, com a performance recorde dos negócios de renda recorrente e com a venda transformacional que nós fizemos para o fundo, né, a junção dessas duas forças dão para a gente um resultado histórico para a JHSF, o maior resultado que a companhia já atingiu desde a sua nesses quase 55 anos de história, um balanço muito fortalecido. Então a gente chega a uma receita bruta com crescimento de 200%, se a gente for olhar uma comparação ao longo dos últimos 5 anos, atingindo 3,7 bilhões de reais, um crescimento de 112% em relação a 2024. A gente chega a um EBITDA ajustado com crescimento de 170% nos últimos anos, 145% em relação ao ano passado, atingindo um EBITDA de 1 bilhão 844, e o nosso lucro líquido atinge a marca expressiva de 1 bilhão 869 milhões de reais, um crescimento de 117% em relação ao ano passado. Então, primeiro, um balanço muito histórico, mas tão importante quanto esse balanço histórico, em função também do reforço, né, que esse balanço traz com essa venda transformacional para incorporação, é a performance dos nossos negócios de renda recorrente. Renda recorrente atinge um recorde de resultado, e o mais importante desse resultado é que, além do resultado consolidado da companhia atingir um patamar inédito, todos os nossos negócios atingem marcas históricas, todas as unidades que nós vamos cobrir aqui individualmente, todas elas atingem marcas históricas, atingem o seu pico de faturamento, pico de resultado individualmente, o que mostra a força desse ecossistema único de alta renda na América Latina. Então, quando a gente cobre aqui a receita bruta da companhia cresce 5 vezes nos últimos 5 anos, um crescimento de 28% em relação ao ano passado, atinge o seu pico histórico de 1 bilhão 420. A geração de EBITDA ajustado dessa companhia cresce 14 vezes nos últimos anos, atingindo 658 milhões de reais em 2025 e um crescimento de 33% em relação a 2024. E quando a gente olha depois desse pico histórico, a gente chega também num segundo nível da qualidade desse resultado, que é a diversificação de risco e da composição da geração de receita desse resultado por cada uma das unidades de negócio da companhia.
quando nós iniciamos essa diversificação, quando a gente evoluiu de uma incorporadora, mantendo a incorporação e o DNA presente conosco ao longo da história, mas quando há 25 anos atrás a gente começa essa diversificação, trazendo para o negócio de renda recorrente a unidade de shoppings, naquele momento a nossa diversificação era entre renda recorrente e os negócios de shoppings. Ao longo do tempo a gente foi expandindo esse portfólio, depois em 2007 com a aquisição do controle do Grupo Fasano, né, no nosso negócio de hospitalidade e gastronomia, depois com a criação do nosso negócio de aeroporto, com São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, depois com os nossos negócios de residência para locação e clubs, que hoje estamos aqui em um dos nossos empreendimentos, e depois com a JHSF Capital. Então, ao longo do tempo, esse portfólio foi expandindo e, mais que isso, o sucesso operacional desses negócios foi trazendo para nós uma diversificação de risco entre todos os nossos negócios muito forte, ao ponto que a gente chega com esse resultado de 2025 com uma distribuição relevante entre todos os negócios, o que mostra a solidez e a força que esse ecossistema único hoje na América Latina compõe o nosso portfólio de renda recorrente. Então, a gente chega em 2025 com os negócios de shoppings a 35% da geração de EBITDA da companhia, nosso negócio de aeroporto em 24%, hospitalidade e gastronomia em 15%, os clubs e as residências de locação em 26% e a Capital compondo essa pizza importante que traz para a gente um contraponto importante na diversificação de risco da companhia em relação ao negócio de incorporação que agora, destacado e com a venda toda para o fundo, no nosso balanço, saindo como venda do nosso balanço e entrando agora uma companhia que dá uma clareza muito grande ao mercado da percepção justa de valor da JHSF. Antes de entrar, então, especificamente em todos os negócios, 2025 é um balanço que traz entregas importantes no nosso bloco de renda recorrente, entregas de operações robustas, novas, importantes no nosso ano, que reforçaram o nosso resultado de 2025 e continuarão trazendo um fluxo importante para o resultado futuro da companhia. Primeiro, a gente inaugura no primeiro trimestre do ano passado a nossa segunda fase da usina São Paulo. A usina São Paulo é um projeto desenvolvido pela JHSF. A primeira fase foi quando nós inauguramos a Casa Fasano, o principal destino de São Paulo para os principais eventos da capital. Depois da segunda fase, nós inauguramos o ano passado, que é o Hub de Offices e Mídia, onde está a sede da JHSF. Então, inaugurado no ano passado. E a gente segue, eu vou comentar um pouco mais para frente, com a terceira fase, que será o corpo da usina. A gente inaugurou em 2025 dois novos clubes importantes para a JHSF, o Fasano Tênis Club e o São Paulo Surf Club, que novamente aqui estamos hoje. A gente inaugurou também no ano passado a primeira fase de um projeto relevante para a companhia, que é o JHSF Fasano Sardenha, com a inauguração da primeira fase do Fasano Almari Beach Club e do restaurante, e também a quinta expansão, do nosso aeroporto, chegando a 4 novos hangares, trazendo para esse aeroporto uma magnitude ainda mais importante que eu vou cobrir com vocês quando cobrir a unidade de aeroporto. E a gente segue com expansões relevantes para frente, né, com entregas que vão trazer ainda mais força para esse balanço, ainda mais energia para o crescimento desse resultado. A gente tem então para esse ano uma expansão importante do Cidade Jardim, que eu vou cobrir um pouco mais à frente. A gente inaugura o nosso novo shopping no Boa Vista Village. A gente tem mais uma nova expansão do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, também que eu vou cobrir na unidade de aeroportos. A gente tem novas residências para locação, reforçando esse nosso negócio. A gente tem uma nova fase do Fasano Sardenha e a gente tem, como eu comentei, mais uma fase da usina São Paulo. Então, 2026 segue com muita força para essa unidade, para essa vertical de negócios, né, para essa vertical dessa estratégia desse segmento de negócio da companhia e que vai trazer uma força importante para o nosso futuro, né? Como eu comentei, além disso, a gente tem 2 clubes que foram recém-inaugurados e que vão compor ainda mais o resultado de 2026. Quando a gente olha para frente, a companhia segue com uma expansão muito grande para os negócios de renda recorrente. A gente tem o nosso novo shopping na Faria Lima, que será o principal shopping da Faria Lima, o CJ Shops na Faria Lima, no principal cruzamento da Faria Lima com a Leopoldo Couto. Com certeza a JHSF levando para esse destino um empreendimento único. A gente segue com novas expansões no nosso aeroporto. A gente terá um novo hotel no Boa Vista Village, o Grand Lodge Hotel.
a gente tem uma expansão muito importante internacional do Fasano, que são as unidades em desenvolvimento, que é o Fasano Miami, Fasano London, Fasano Cascais, Fasano Milano, Fasano Sardenha, as novas fases, Fasano Punta e o Fasano Reserva Cidade Jardim. E também a gente reforçará ainda mais esse segmento de negócio de renda recorrente da companhia, que são as JHSF Residence, com novas residências para frente. Então, o pipeline de crescimento da companhia é muito importante, muito relevante para frente, que trará um reforço significativo para o crescimento do resultado da nossa companhia. Aqui a gente traz uma visão importante, clara, de médio e longo prazo da companhia, num raciocínio muito lógico de formação de valor intrínseco da JHSF. Né? Como a gente vinha há tempos explicando a companhia de modo separada, a companhia, o bloco de incorporação e o bloco de renda recorrente, agora com essa transação fica ainda mais evidente, ainda mais claro para nós apresentarmos como que essa companhia deve ser vista para frente, deve ser percebida pela frente. Então, essa transação em que a gente vende todos os nossos estoques prontos em desenvolvimento para o fundo, né, deixando nessa companhia, como eu comentei, o bloco de renda recorrente e os detalhes que eu vou trazer ali, isso traz para a gente uma percepção importante de valor. Então, aqui tem um raciocínio de horizonte de médio e longo prazo da companhia. Então, se a gente for acompanhar o gráfico da esquerda para a direita, a companhia, como a gente apresenta hoje, traz uma geração de EBITDA ajustado de 658 milhões de reais. Esse conjunto de negócios hoje, desse resultado de 2025, quando a gente olha para eles de forma estabilizada, dentro desse portfólio atual, eles projetam para a gente R$1 bilhão de geração de EBITDA. Esse pipeline que eu comentei com vocês, importante, robusto, de todos os nossos negócios, nas expansões de shoppings, que a gente vai detalhar um pouco mais para frente, com todos os nossos novos shoppings que passarão a compor o nosso portfólio, a expansão toda do nosso negócio de hospitalidade e gastronomia, as novas expansões do aeroporto, do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, os nossos clubes que vão passar a fazer parte do portfólio da JHSF, as novas residents que farão parte dessa unidade e as captações novas, o crescimento da gestora, da JHSF Capital, projetam para a gente, após todas essas entregas, no médio e longo prazo, uma formação de 1,8 bilhão de reais, de geração de EBITDA. Então, essa geração hoje, que é de 658 milhões, já tem um NOI estabilizado, um EBITDA ajustado, estabilizado de 1 bilhão de reais nesse portfólio atual. E com todas essas entregas nos próximos anos, esse portfólio de negócio projeta 1,8 bilhão de reais de geração de EBITDA ajustado com essa expansão, fora as expansões ainda que a gente ainda tem estrategicamente guardada na companhia, que reforçarão ainda mais essa unidade de renda recorrente. Então, indo para o lado direito desse slide, que é um slide importante de percepção de valor e como a gente olha essa companhia, como eu comentei novamente, no horizonte de médio prazo, eu não vou nem levar em consideração esse 1,8 bi para essa formação de raciocínio. Partindo desse NOI estabilizado, desse EBITDA ajustado, estabilizado de 1 bilhão de reais, então a companhia, ela parte desse 1 bilhão, a gente continua, como eu comentei, após essa transação importante, relevante do IPO, a companhia segue com uma riqueza de tamanho muito importante, de 30 bilhões de reais, ou seja, a gente carrega no nosso balanço um patrimônio com lançamentos futuros de 30 bilhões de reais, que deverão e poderão seguir essa estrutura mais moderna através de veículo de investimento, ou seja, uma estrutura leve de balanço em novos fundos que poderão acontecer nos próximos anos e décadas para desenvolvimento desse portfólio. Então a companhia carrega consigo essa riqueza em seu balanço. A companhia hoje tem um caixa líquido positivo de 2,3 bilhões de reais, ou seja, uma companhia desalavancada, né? Então essa companhia deveria ser percebida, né, ao longo do médio prazo, olhando só o bloco de renda recorrente e olhando só para esse EBITDA ajustado de 1 bilhão e não considerando, por enquanto, esse EBITDA futuro de 1,8 bilhão de reais. Né? Olhando os múltiplos de empresas de renda, ou seja, nas empresas de 15 vezes, né, ao múltiplo no Brasil de 15 vezes, e olhando pares mais talvez comparáveis, porque a companhia é uma companhia, como eu comentei, de renda, mas com modelo único, com um ecossistema único de negócios distintos de renda. Nós não somos apenas uma empresa de gestão de shoppings, não somos apenas uma empresa
com a aplicação em hospitalidade e gastronomia, ou no aeroporto, ou em clubes, ou uma gestora. Então, comparando com players internacionais, né, há um múltiplo de 20 vezes, e também por conta dessa internacionalização da companhia, isso deveria formar um market cap para essa companhia ao longo dos próximos anos, novamente no horizonte de médio prazo, um market cap potencial de 15 a 20 bilhões de reais, bem diferente do market cap de hoje, ao redor de 7 bi da companhia. Então, o que mostra para um horizonte de médio e longo prazo o potencial de valorização que essa companhia segue para frente, importante para o nosso futuro. Agora vou entrar individualmente em cada uma das atividades, começando por shoppings. Shoppings apresentam o maior resultado da história, são 9 trimestres consecutivos com venda crescendo 2 dígitos, muito acima da média do mercado, crescendo 13 vezes as vendas consolidadas. Os nossos aluguéis atingem a sua melhor, são líderes de mercado nos principais índices. O Shopping Cidade Jardim atinge um crescimento de 19%. A gente anunciou de forma importante, né, uma expansão do nosso shopping Cidade Jardim, que eu vou cobrir um pouco mais à frente, com uma concentração importante das flagships, Loro Piana, James Perse, Fusalp, Alaya e Chanel, que eu vou cobrir um pouco mais à frente. O nosso resultado ajustado atinge uma marca importante com crescimento de 12%, chegando a 395 milhões de reais. O resultado bruto atinge 248 milhões de reais. E o EBITDA ajustado cresce 34%, chegando a 229 milhões de reais de resultado. É o maior resultado da história da companhia, há 9 trimestres consecutivos, crescendo 2 dígitos, muito acima da média de mercado. Aqui a gente traz um pouco dessa expansão internacional, da chegada de novas marcas internacionais exclusivas do Cidade Jardim. Então, Loro Piana, Alaya, James Perse, Fusalp, Chanel. As primeiras 4 marcas chegam de forma exclusivas conosco. São marcas que chegam com a JHSF de forma exclusiva com a gente. E além disso, a gente traz também uma ampliação importante de flagships de marcas internacionais na expansão do Cidade Jardim. Dior passará a ter sua flagship com 1.000 metros quadrados. Tiffany atingirá quase 500 metros com a sua flagship. É a primeira loja da Tiffany com apartamento, com apartment da Tiffany dentro de um shopping. A Hermès chegará a quase 1.000 metros quadrados, é a flagship da Hermès. Prada chegará a uma loja de quase 800 metros quadrados, também com a sua flagship. Então, o Cidade Jardim, que já era consolidado como principal destino na América Latina nas operações de alta renda, com essa expansão, consolida ainda mais a sua presença, né? Além disso, a gente traz para esse shopping novas operações gastronômicas. O Carbone passará a compor esse shopping a céu aberto, esse shopping único na América Latina, reforçando esse destino, e o Lulu também reforçando essa operação. É a maior transformação da história do Cidade Jardim, são novos 3,5 mil metros quadrados de ABL que reforçarão esse shopping, levarão esse shopping para 52 mil metros quadrados de ABL, e o que faz com que ele se transforme novamente na principal atividade, no principal destino de alta renda da América Latina. Além disso, a gente traz para o Cidade Jardim o novo CJ Fashion, que será um department store, em que em breve a gente trará ainda mais detalhes desse espaço novo, inovador, compondo o Cidade Jardim, avançando o Cidade Jardim de um centro de compras para um lifestyle center, reunindo todas essas operações icônicas, exclusivas, né, e que fazem com que a gente tenha uma operação única na América Latina e que faz com que o Cidade Jardim se transforme cada vez mais numa referência internacional no setor de alta renda. Eu passei e não destaquei, também vale destacar a Chanel vindo para o nosso shopping, trazendo para o Cidade Jardim a sua flagship, escolhendo o Cidade Jardim para trazer a sua loja de 1.200 metros quadrados, a primeira loja da Chanel dentro de um shopping com o serviço do Les Ateliers, um serviço exclusivo com as artesãs da Chanel, fazendo o trabalho de personalização e de manutenção dos itens exclusivos dos nossos clientes. Então, é uma transformação muito importante que vai trazer para a gente um crescimento contínuo do Cidade Jardim. Além disso, os novos shoppings deverão reforçar essa unidade de negócio ao longo do tempo. Ainda nesse primeiro semestre, a gente inaugura o nosso novo shopping no Boa Vista Village. Teremos essa expansão do Cidade Jardim e o nosso novo shopping no ano que vem, que será o CJ Shops na Faria Lima. Quando a gente olha para a unidade de hospitalidade e gastronomia, a gente atinge o maior resultado da história dessa unidade.
Pela primeira vez, a gente rompe R$500 milhão de receita nessa unidade. Essa unidade com picos em todas os seus principais indicadores. A diária média atinge R$ 4.368, uma diária média com crescimento de 11%, é a maior diária média do setor no Brasil. O nosso couvert médio também atinge um crescimento de 8%, é o maior couvert médio dentro da operação de hospitalidade, com crescimento de 8%, e o nosso resultado cresce, a receita cresce 17%, e o EBITDA chega próximo da marca de R$100 milhões, com crescimento de 35% em relação ao último trimestre do ano passado. Entrando aqui no nosso negócio do aeroporto, o maior resultado da história, um resultado impulsionado pela demanda crescente e pelos indicadores operacionais recordes do nosso aeroporto. A gente cresce 56% a quantidade de movimentos, 38% a quantidade de litros abastecidos, é recorde de receita, recorde de resultado bruto, e o EBITDA desse negócio atingindo quase R$160 milhões, com crescimento de quase 40% em relação a 2024. Em apenas 5 anos, com muito orgulho, a gente anuncia que em apenas 5 anos de operação, hoje o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo é o maior FBO do mundo, é a maior operação da aviação executiva no mundo, são quase 200 aeronaves hangaradas, a gente tem uma lista de espera de aeronaves para poder hangarar conosco, é por isso que a gente caminha para a 6ª expansão do nosso aeroporto, para poder suprir parte dessa demanda ainda não atendida, e ao longo dos próximos anos, com outras expansões, esse nosso negócio também tende a crescer, dado que a gente tem uma operação hoje implantada num terreno, numa propriedade da JHSF, com capacidade de mais que dobrar o seu tamanho, então mostra a perspectiva importante que essa unidade tem para nós. Além disso, do ponto de vista da qualidade, a gente recebe mais um nível de reconhecimento, a certificação do ISBA Stage 2, ou seja, mais um reconhecimento da excelência e da segurança operacional, que para muitos dos nossos clientes é a melhor experiência no mundo deles na aviação executiva. Olhando o nosso próximo negócio de renda recorrente, as JHSF Residence e os JHSF Clubs, é o maior resultado da história. A gente atinge recorde de venda de memberships para clientes finais, a gente atinge uma taxa de ocupação de 100%, praticamente todas as nossas residências ocupadas, a gente tem fila de espera em partes dos nossos projetos de clientes querendo alugar essas unidades. A gente chega a uma marca muito importante de 140 mil metros quadrados de área implantada nesses negócios, e quando a gente olha para o resultado, recorde de receita, um crescimento de 117%, atingindo R$228 milhões de receita, e um recorde do EBITDA ajustado, atingindo 170 milhões, 100% de crescimento em relação ao ano passado. Então, entre os nossos negócios, mais um atingindo o maior resultado da sua história e com uma perspectiva muito importante de crescimento para frente. Por fim, o nosso último negócio de renda recorrente, mas não menos importante, a JHSF Capital, é o maior resultado da sua história. A gente, com muita felicidade, em 3 anos desde a fundação da Capital, ela é parte importante nessa operação inédita de mercado de capitais, impulsionando esse crescimento acelerado da AUM. A Capital contribui de forma significativa na sofisticação das operações financeiras que nós vamos fazendo, junto com o nosso time financeiro, junto com o nosso time de RI, mas a gestora então segue com esse papel estratégico dela, que é apoiar a companhia nesse crescimento importante dos seus negócios, uma estrutura mais leve de balanço, mais dinâmica com capital de terceiros. Então a Capital participa de forma relevante nessa transação, ela é a gestora desse fundo, e com isso a Capital atinge quase 10 bilhões e meio de ativos sob gestão, e com apenas 3 anos ela entra para o top 10 do ranking das maiores gestoras do Brasil de investimentos alternativos. Então, um crescimento muito forte, cresce 7 vezes desde a sua fundação. E mais que isso, ela segue com um pipeline robusto, porque provavelmente ela estará presente nos nossos novos veículos de investimento, sejam para os próximos lançamentos, através desse modelo novo, com a incorporação destacada, vendendo esses estoques nos próximos anos e décadas, desse VGV dentro do nosso balanço, de futuros lançamentos no médio e longo prazo, seja do pipeline robusto que a companhia tem nessa expansão em que a Capital sempre apoia com esses veículos de investimento. E por fim, chegando na incorporação, é o maior resultado da história, ela faz essa venda então de 5,2 bilhões de reais,
o maior IPO do setor imobiliário brasileiro, em que a companhia novamente vende esses estoques de produtos residenciais prontos e em desenvolvimento para o fundo. Então traz para a gente, né, essa força e traz mais do que isso, esse novo desenho, essa nova estrutura em que a gente desenvolve essa unidade de negócio agora através fora do balanço da companhia, com essa venda desses estoques para lá e, como eu comentei, provavelmente no futuro os novos lançamentos, os novos projetos poderão ser feitos através dessa estrutura nova, com balanço leve, fora do nosso balanço, permitindo com que a gente continue desenvolvendo esses 30 bilhões de VGV comprado e continue nessa atividade importante, relevante, que faz parte do DNA e faz parte de forma significativa nos ecossistemas da JHSF, que são os nossos desenvolvimentos imobiliários. Quando vocês olham todos os nossos projetos, os ecossistemas, o desenvolvimento imobiliário é parte importante desses projetos, mas agora nessa estrutura moderna, através de veículos de investimento. Então, aqui nesse slide a gente explica um pouco essa transação. Então, do lado esquerdo, primeiro então, nessa primeira tranche, né, a gente traz então esses 2,4 bilhões de reais que a gente tem nessa primeira tranche. 68%, olhando o mix de produtos, são produtos imobiliários e 32% em lotes, né? A segunda tranche, em dezembro desse ano, 44% em lotes, 56% em produtos imobiliários. E aqui a gente traz para vocês uma percepção importante da receita a apropriar, que vai refletir, obviamente, em função do POC, né, do modelo do POC, nos nossos balanços futuros. Então, dessa transação completa, né, que como a gente comentou, dessa transação de 5,235 bilhões de reais, a gente apropria no nosso balanço de 31/12 1 bilhão 752 milhões de reais, então esse é o valor que está apropriado no nosso balanço. A gente fica para a primeira tranche, então da receita a apropriar, né, de 1 bilhão 752, a gente tem esse valor apropriado em 31/12, a gente fica com 830 milhões a apropriar, né, e a gente segue com 1 bilhão 744 de receitas a apropriar da segunda tranche. O que dá para a companhia uma perspectiva ainda muito positiva para o futuro, de um total de 4 bilhões 236 milhões de reais de receita total a apropriar nas nossas próximas divulgações. Ou seja, além desse resultado muito importante e robusto que a gente traz nessa divulgação, a companhia carrega, entre aspas, um estoque importante de receita total a apropriar acima de 4 bilhões de reais. Essa transação já traz para o nosso balanço, para a foto de 31/12, um crescimento muito expressivo. Então a gente cresce quase 280% em relação a 2024, chegando a quase 2 bilhões e 200 de receita apropriada nesse balanço de 25. O resultado bruto cresce quase 300%, 1 bilhão 455, e o EBITDA ajustado cresce 278%, atingindo 1 bilhão 263. Então, tão importante quanto essa transação, esse IPO, o que reflete para esse balanço é o quanto a companhia segue de receita e de resultado a apropriar nos próximos balanços, a perspectiva de apropriação nos próximos balanços, e mais do que isso, é essa transformação que a JHSF atinge com essa venda, de deixar no seu balanço essa visão mais clara do negócio de renda recorrente, desenvolver os negócios de incorporação através de veículos de investimento, né, permitindo essa percepção mais clara de valor intrínseco da companhia. Agora, antes de avançar na estrutura de capital, eu passo a palavra para o Breno, que vai dar um pouco mais de leitura de como que a gente evolui na nossa estrutura de capital. Breno, por favor. Obrigado, Augusto. Ao final de dezembro de 2025, a gente chega na estrutura de capital mais robusta, eficiente, com menor custo de dívida e maior cobertura de caixa da história da companhia. Como podemos observar do lado esquerdo do slide, 92% da nossa dívida ela é acessada através do mercado de capitais, o qual demonstra a altíssima capacidade da companhia de acessar esse mercado, e bem como a força da marca e o balanço sólido da companhia. A gente chega no final de 2025 com uma duration de 5,2 anos, então é recorde também, e com um custo médio da dívida de CDI mais 0,96. Quando a gente olha do lado direito do slide, a gente pode ver como a gente compõe esse caixa líquido, né, que você mencionou nos slides anteriores. Então, a gente encerra o ano com 5,8 bi de dívida bruta, com uma dívida conversível de 121 milhões, que a gente já explicou alguns calls aqui de resultados anteriormente, e com um caixa super robusto de 5,4 bilhões de reais, e um contas a receber, que a gente sempre ressalta, de altíssima qualidade, de 2,6 bi. Quando a gente soma toda essa composição,
a gente chega num caixa líquido da companhia de 2,3 bilhões de reais. Então a gente está com uma, que nem o Augusto comentou, uma desalavancagem da companhia. Esse IPO fez com que a gente ficasse com uma posição de caixa líquido bastante robusta. E quando você olha no balanço patrimonial da companhia, a gente observa que a gente atinge um ativo total de 18,6 bi de reais, com um patrimônio líquido de 7,2 bilhões de reais. Quando a gente passa para o próximo slide, a gente pode observar que a gente aumentou bastante o cronograma, a cobertura de caixa da companhia. Então, ao longo do ano passado, a gente saiu de uma cobertura de 2,2 anos, uma cobertura de 7,2 anos. Então, é mais de 3 vezes esse aumento de cobertura de caixa em um ano, o qual demonstra que a companhia tem tempo para acessar o mercado de capitais, escolhe os melhores momentos e estuda bem antes de fazer qualquer movimento. No próximo slide, queria falar um pouquinho também das iniciativas de ESG da companhia. ESG na JHSF é uma coisa levada muito a sério, então a gente conclui o primeiro ciclo de estruturação que a gente fez ao longo do ano passado e entra num ciclo de escala, eficiência e geração de valor sustentável. Eu vou comentar algumas iniciativas que a gente concluiu ano passado. Por exemplo, 100% das nossas lideranças têm como metas ESG na sua política de remuneração. Então a gente também fez a adoção de forma antecipada do IFRS S1 S2, né, a partir desse ano. Então acho que isso demonstra que tem uma governança bastante forte em relação a isso. Outros resultados concretos que a gente atingiu, que a gente sempre demonstra aqui também, é o Catarina Aeroporto, o Carbon Free, o Scope 1, 2 e 3. Por 4 anos seguidos a companhia tem o selo do Great Place to Work, então é super importante. A gente também teve um reconhecimento da Anshan, do Prêmio Eco 2025, e a gente tem 57% do nosso board de conselheiros independentes. E, além disso, a gente valorizou resíduo valorizado ao longo do ano passado em torno de 13 mil toneladas, desculpe. Então, o que demonstra que ESG, no nosso caso aqui, não é brincadeira, é levado muito a sério para todas as esferas e todos os níveis da companhia. No próximo slide, como a gente gosta de fazer, a gente deixa os principais marcos, os principais momentos, né, os principais resultados da companhia, tanto em resultados consolidados como em renda recorrente, para ficar mais fácil o acesso e os principais pontos que a gente abordou ao longo da apresentação. Então, obrigado a todos. Eu vou devolver a palavra ao Augusto para a gente entrar numa sessão de Q&A. Bom, antes de a gente entrar para as sessões de perguntas e respostas, eu queria só encerrar o call novamente dizendo que para a gente é uma felicidade enorme apresentar esse resultado histórico, recorde, não só pelos números máximos, né, na nossa história, mas principalmente pelo que esse balanço, pelo que essa transformação traz para a companhia. Esse balanço, esse movimento após o IPO traz uma companhia com uma percepção mais clara dos seus negócios, uma percepção mais clara de resultado, deixando a companhia evidente do seu resultado através do negócio de renda recorrente, trazendo para a companhia uma estrutura muito importante que abre uma via para que novos fundos sejam feitos e que esse desenvolvimento imobiliário do nosso todo land bank comprado seja desenvolvido através dessa estrutura moderna, presente apenas nas principais companhias nos mercados maduros. Então, um IPO inovador, um IPO histórico no mercado de capitais brasileiro. Então, a gente apresenta esse resultado com orgulho por esse resultado, mas mais do que isso, pela perspectiva que esse balanço e essa transformação traz para a gente, para o crescimento da companhia para frente. Eu queria aqui agradecer, antes de abrir para as perguntas e respostas, agradecer ao time incrível da JHSF. Sem o trabalho incansável desse time, apaixonado pelo que faz, que transforma o impossível em realidade, sempre com muito embasamento, com muita técnica, com muita capacidade, que trabalha incansavelmente para fazer esse resultado acontecer. Então, meu agradecimento especial a esse time que junto conosco apresenta esse resultado hoje. Agradecimento a todos os nossos parceiros e investidores. Sem vocês, nós não teríamos feito esse resultado. Sem a participação muito atuante dos nossos parceiros, a gente não teria feito esse IPO histórico no mercado de capitais brasileiro. Meu agradecimento ao nosso cliente, que é o centro de tudo do que nós fazemos. Sem vocês, a gente não estaria aqui procurando inovar e buscando transformar, indo atrás de onde vocês vão, que a gente desenvolveu todos esses negócios e continuaremos desenvolvendo com excelência e com qualidade. E, por fim, pela história da companhia, pela família Auriemma, que construiu e continua firme, apoiando essa operação, essa atividade, desde o seu fundador, com o Zeco hoje. Então, e todos os executivos que fizeram parte dessa história, que fazem com que a companhia hoje chegue nesse patamar
novo que faça com que a companhia hoje tenha a capacidade de entregar esse resultado e, principalmente, daqui em diante, a gente agora tem uma clareza ainda maior nessa estrutura nova em que a companhia atinge após esse IPO histórico. Então, um agradecimento em nome da JHSF a todos e muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco e passo, Mara, para o Q&A com você. Muito obrigado. Obrigada, Augusto e Breno, excelente apresentação. Quem quiser fazer pergunta por escrito, só clicar no Q&A ou por áudio, clique em Raise Hand. A gente já recebeu algumas perguntas aqui, tem na lista de espera, primeiro para perguntar, o Herman, do Bradesco BBI. Herman? Boa tarde, Augusto, Breno, Mara. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. São duas aqui do nosso lado. A primeira, a empresa está com uma posição de caixa líquido bem relevante. Queria entender um pouco quais são hoje as principais prioridades de alocação de capital. Então, seja CAPEX de projetos novos ou que estão em andamento, pré-pagar dívida ou talvez algum maior retorno acionista. Isso no final do ano a empresa ficar dívida líquida, né? E a segunda pergunta é mais sobre a evolução do EBITDA ajustado de renda recorrente, né? Vocês mostraram que 2025 foi 650, vocês estão mirando chegar a mais de 1 bilhão. Entender um pouco de time de quando vocês vão chegar nesse 1 bilhão e também quanto disso deve se converter em caixa. Obrigado. Mara, eu vou responder a primeira parte do destino desse caixa, né? E aí você cobre depois a questão do EBITDA. Tá? Bom, Herman, primeiro obrigado pela pergunta, obrigado por estar conosco aqui. Bom, essa estrutura de caixa, a força que esse balanço, a magnitude que esse balanço atinge com essa estrutura, né? Esse caixa, obviamente, reforça a nossa posição, né? Esse caixa passa para a gente um conforto ainda maior para seguir essa expansão. A companhia vem investindo mais de R$500 milhão nos últimos anos com a expansão dos seus negócios de renda recorrente. A gente continuará investindo para a expansão de todos os negócios que eu comentei com vocês, na expansão de todas as verticais. É essa expansão, é esse investimento que vai permitir a companhia atingir ao longo dos próximos anos a marca de 1,8 a 2 bilhões de reais de geração de caixa do negócio de renda recorrente. Então, essa posição que a gente atinge hoje nos dá uma segurança ainda maior, uma maior diligência, uma matriz de risco ainda mais reforçada para que esses CAPEX sejam feitos ainda mais agora com uma estrutura ainda mais reforçada. Relembro novamente, né, que mesmo com esse movimento que a companhia fez agora desse IPO e com a geração toda de caixa que a companhia continuará crescente dos negócios de renda recorrente, a gente carrega no nosso balanço mais de 30 bilhões de reais de potencial de VGV de um land bank comprado que faz parte da riqueza do patrimônio da companhia e que provavelmente também reforçará ainda mais esse caixa ao longo dos próximos anos e décadas. Herman, sobre o EBITDA ajustado ou geração de caixa, o NOI, né, é uma métrica muito parecida dos negócios de renda recorrente. No ano de 2025, a gente fechou em torno de 660 milhões e se você anualizar o quarto trimestre de 25, a gente já passa dos 800. Então, muitos negócios, né, ativos nossos, a gente acabou de abrir, como por exemplo onde a gente está hoje, a gente abriu no final do ano, acabou de abrir no final do ano passado, então ele está em ramp-up. Sem a gente fizer nada, esses negócios de renda recorrente que a gente mostrou as entregas na apresentação, eles chegam a 1 bi, tá? Então a nossa expectativa com o ramp-up dessas operações e o crescimento das atuais é chegar a 1 bi, enfim, dos 800 anualizado, possivelmente até o final do ano. Os 1,8 vem de todas as aberturas que o Augusto apresentou em 27, 28. Principalmente a gente tem um principal ativo, né, que a gente fala que é o principal CAPEX com Faria Lima, ele abre final de 27. Então a gente colocou um cenário no slide, um horizonte de médio prazo. Então aí no intervalo de 2, 3 anos, que é esse cenário de médio prazo, dado a abertura de tudo que a gente mostrou no slide, a tendência é que chegue nesse 1,8 bi, Herman. Bastante claro. Obrigado e boa tarde. Gabriel da XP. Gabriel. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer aqui o espaço para dúvidas. Do nosso lado, a gente queria saber mais sobre os aeroportos, assim, se vocês veem possibilidade para abertura de um novo terminal no Catarina, a parte de aviação comercial também.
como que a expansão do aeroporto conversa com a situação atual do aeroporto de Congonhas e do aeroporto de Guarulhos. Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação aqui conosco. Bom, o aeroporto a gente caminha para a sexta expansão, né? O aeroporto já tem hoje aproximadamente 80 mil metros quadrados de hangares, mais de 160 mil metros quadrados de pátio, né? Como eu comentei com vocês, essa estrutura hoje que traz quase 200 aeronaves hangaradas conosco faz com que o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo hoje seja o maior FBO do mundo, ou seja, a gente tem dentro do nosso portfólio a maior operação de FBO do mundo da aviação executiva. E como eu comentei, a gente tem sim expansões futuras, a gente já está indo para a sexta expansão, trazendo novos hangares e ampliando principalmente a área de pátio e da taxiway do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, que vão suprir parte da lista de espera que a gente tem de novas aeronaves para hangarar conosco. O aeroporto segue com o foco na aviação executiva, então a gente segue essas expansões, elas são previstas para atender parte dessa lista de espera que a gente tem de aeronaves querendo hangarar conosco. A gente tem uma percepção muito forte da qualidade de serviço, o aeroporto opera nacional e internacionalmente 24/7, né? Esses clientes que frequentam os FBOs, os principais aeroportos, vêm nos relatando a melhor experiência de uso, né, na relação, seja para hangarar os seus aeroportos ou os movimentos de pouso e decolagem. Então, a gente tem uma perspectiva muito positiva para esse negócio e o mais importante, a gente tem área para isso, que traz não só essa perspectiva, mas também uma barreira de entrada importante, né, nesse setor. A gente tem área disponível comprada no nosso patrimônio para mais do que dobrar a área instalada hoje. Então, essa é uma unidade de negócio que tem um potencial de crescimento relevante dentro das nossas estratégias de renda recorrente. Então, a gente vai seguir monitorando, né, essa demanda não atendida e, obviamente, né, o possível fluxo de outros aeroportos, como você comentou, que acabam deixando de hangarar, né, os proprietários que acabam deixando de hangarar ou de usar esses aeroportos por conta de uma restrição, uma dificuldade de slots ou de espaço para hangaragem. A gente tem a perspectiva importante de continuar crescendo o nosso aeroporto com futuras expansões. Certinho, obrigado, viu, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Luiz, do Santander. Luiz, pode fazer sua pergunta? Nossa, falei com gente, viu? Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Aqui do meu lado são duas perguntas também. A primeira é para tentar entender do desembolso de caixa que vocês têm daqui para frente, né, nos projetos em construção que foram vendidos em desenvolvimento imobiliário, né? A gente viu que tem um passivo marcado como circulante, né, sobre essa venda de projetos. Queria entender se vocês devem realmente fazer esse desembolso até o comecinho de 2027, né, e já entregar o projeto, por exemplo, reserva, nesse comecinho de 2027. E a segunda pergunta é também tentar entender um pouco mais nesse trimestre, né, na linha de despesa comercial em incorporação, por que a gente viu esse aumento bem grande aqui e como é que vocês esperam daqui para frente, né? A partir do momento que vocês já venderam todas as unidades, como é que vocês esperam que essa linha se comporte daqui para frente? Obrigado. Para você que está com o nosso balanço, você cobra por aí, por favor? Tá. Eu vou pedir só por favor para o nosso time aumentar um pouco o retorno para a gente poder ouvir melhor as perguntas, que tá chegando baixo para a gente aqui, por favor. Para mim ficou claro 100% a primeira, tá? E a segunda, se puder esclarecer, porque cortou um pouquinho. Você perguntou como que a gente vai fazer, né, a evolução do custo das unidades dos projetos que a gente vendeu para o fundo. Cada um tem um estágio diferente, né? A gente mostra na página 57 do release o percentual de andamento da obra, que é o POC, dos produtos imobiliários, que basicamente é o Reserva Cidade Jardim, que você mencionou, e produtos do Village. E no Reserva Cidade Jardim, que é o que você mencionou, a expectativa de entrega da primeira torre é final entre 28 e 29, então a gente tem aí uma curva
a seguir. Tem alguns projetos dentro do fundo que a gente vendeu que ainda a gente está em estágio de pré-lançamento ou lançamento, então que ainda vai ter uma curva mais longa, tá? De obra, como por exemplo um projeto lá no Village chamado Equestre, torres imobiliárias aqui, a primeira fase do São Paulo Surf Club Residence. Então, assim, essa curva ela vai variar muito de acordo com o produto. Tem alguns produtos no Village, que é o Grand Lodge, por exemplo, a gente já está entregando para os clientes, está em fase muito final. A gente coloca um POC médio lá para você para ter uma ideia, né, de como a gente vai receitar, né, ou pocar, né, impactar na nossa DRE. A questão de custo, a gente mostrou um slide na apresentação, então a gente trouxe a valor presente, o custo, a gente estima, né, em torno de entre 800 a 900 milhões para entregar, é o custo, a valor presente de todas as unidades que a gente vendeu para o fundo, e aí a curva vai variar um pouco, aí enfim, tem coisa que a gente já está fazendo muita obra, que é o reserva, e tem projetos que a gente ainda nem entregou, tá? Então, eu estimo aí entre de 5 a 8 anos, talvez, ou fique aí no 8º ano, fica os projetos que a gente ainda não lançou, tá? Se você puder responder, repetir a sua segunda pergunta, Luiz. Tá. Vocês me ouvem melhor agora? Tá. A segunda é mais relacionada à despesa comercial que vocês tiveram, né, na incorporação. Entender por que teve esse salto nesse quarto trimestre e como é que vocês estão esperando que essa linha se comporte daqui para frente, já que vocês venderam todos o portfólio de desenvolvimento agora. A despesa comercial, você tinha até aquela dúvida, né, se já tinha alguma despesa que a gente ia receber do fundo. Não, o fundo começou, as revendas dentro do fundo começaram a partir de janeiro, então essas despesas comerciais foram basicamente relativas a eventos de marketing, eventos de lançamento. A gente fez algumas atividades comerciais e de marketing em 2 empreendimentos nossos, que é o Estates, Boa Vista Estates e a Fazenda Santa Helena, que são projetos que o Estates a gente acabou de lançar, o Fazenda Santa Helena a gente está em fase de lançamento, então o quarto tri foi um momento muito importante para a gente em questão de evolução dos projetos, então a gente acabou trabalhando muito. Aí para frente a despesa comercial vai depender muito nesse momento sazonal, se eu vou ter um lançamento ou não, tá? Então a ideia é que reduz um pouco, mas no momento que eu tenho um lançamento no tri eu posso ter um on-off de algum evento de marketing ou comercial. Tá, perfeito. Obrigado, Filipe. Vou aproveitar, vou dar uma olhada aqui no Q&A que eu recebi de algumas pessoas. Por conta do tempo que a gente já está indo para 1 hora de webcast, eu acho que tem uma pergunta que fizeram, acho que o Augusto já respondeu, e se ficar dúvida a gente responde no RI, com essa maior geração de caixa, com esse caixa líquido positivo, né, qual que é a nossa estratégia, e acho que o Augusto já tocou nisso. Uma pergunta que a gente recebe muito, o Breno e eu, é se a gente tem uma meta de alavancagem, né, a gente mudou muito a estrutura de capital, então pelo menos a pergunta que foi do médio prazo, então se quiser responder, Breno, no médio prazo. A gente não tem uma meta de alavancagem, né? A gente olha basicamente, eventuais oportunidades, né, que existam para a gente trabalhar, né? Então a companhia está com caixa, que nem o comentou, bastante robusto. A gente tem obra para entregar também pela frente, tem os capex que a gente já anunciou, que a companhia está fazendo, e estão sempre atentos a eventuais oportunidades, né? A alavancagem que a gente tinha anteriormente é uma alavancagem bastante confortável, dado o nível de geração de caixa, previsibilidade que a companhia tem. E nesse momento a gente está desalavancado, mas assim, sempre olhando eventuais oportunidades. Então não existe uma meta que a gente persegue. A gente olha, adapta ao momento de mercado, uma série de métricas que a gente olha para demonstrar ou atuar da melhor forma possível em relação à alavancagem da companhia. E só completando, né, e o compromisso que a gente tem na nossa função como administradores é continuar diligente, numa estrutura segura, responsável, sólida, permitindo que a companhia continue no médio e longo prazo, fazendo seus investimentos na melhor estrutura de capital possível, né? E mantendo esse movimento que a gente vem fazendo ao longo do tempo, cada vez mais buscando a redução de custo. A companhia hoje tem o menor custo de capital da história, né?
e com uma cobertura de vencimento muito relevante para poder avançar aí os próximos anos, o seu projeto de expansão, mantendo esse pipeline importante aí de execução para frente. Acho que o importante é o perfil, né? A gente está no menor custo histórico, uma duration, um prazo, uma cobertura de caixa, o perfil tá extremamente adequado e saudável. E né? a gente comenta internamente, né? A estrutura de capital, esse balanço traz dois movimentos que são quase que impossíveis de andar junto, né? Que é alongar nas regras do crédito, né? E do risco que é alongar prazo e reduzir custo. Né? O nosso balanço traz um alongamento importante da cobertura de caixa e do duration dela, com uma redução de custo também andando atrelado a esse movimento. Então, não só nos nossos negócios, consolidadamente, individualmente, como a gente passou já por aqui, mas também a estrutura de capital atinge um patamar nunca antes operado pela companhia, o que traz ainda mais força para esse balanço que a gente apresenta hoje com vocês aqui. Bom, Augusto, Breno, a gente chegou aqui exatamente a 1 hora de webcast, de transmissão, aqui num lugar inédito, num formato inédito. Gostaria de agradecer vocês dois, passar a palavra para encerrar. Bom, eu já, antes de entrar para perguntas e respostas, eu agradecer a todos. Eu apenas queria novamente agradecer a presença de vocês com a gente aqui hoje, aos investidores, aos analistas que estão com a gente aqui e a todo o público que assistiu. A gente segue à disposição, o time de RI, o time financeiro, eu e toda a companhia segue à disposição de vocês para qualquer eventual dúvida, comentário, e a gente continua firmes aqui para na próxima apresentação apresentar resultados relevantes e importantes da companhia. Obrigado pela presença de todos.